Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O programa de hoje irá mostrar que é possível você conciliar hábitos saudáveis com a preservação do meio ambiente. Quem nos mostra essa novidade é o professor e deputado Mendes Tami, que conversou com os professores Eduardo Ruiz e Carlos Fischer, da Unesp de Rio Claro, que criaram algumas plataformas virtuais para que pessoas possam avaliar e transformar seus hábitos sedentários em ações que acarretam grandes benefícios para o meio ambiente, notadamente na redução da poluição atmosférica e na emissão de gases de efeito estufa. Olá! Estudos científicos têm mostrado que a poluição atmosférica, notadamente aquela resultante dos gases veiculares, tem sido a causa da grande maioria das doenças pulmonares e cardiovasculares e, consequentemente, dos óbitos nas grandes metrópoles. Ao mesmo tempo, as crônicas deficiências no transporte coletivo e o sedentarismo têm contribuído para aumentar exageradamente o uso do transporte individual, o que, por sua vez, é a causa não apenas de um aumento de emissões de gases do efeito estufa, mas das doenças ligadas ao sedentarismo. O fato é que a simples atitude de deixar o carro na garagem para ir à padaria a pé ou de bicicleta já significa um imenso ganho não apenas para a sua saúde, mas para o meio ambiente. É o que nos mostram professores da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, que desenvolveram algumas plataformas virtuais. Hoje temos aqui o prazer de receber no nosso programa o professor Dr. Carlos Fischer e o professor Eduardo Ruiz, ambos professores da Unesp em Rio Claro, que vêm nos falar sobre uma plataforma que desenvolveram, que une e que mede o impacto do sedentarismo em relação ao meio ambiente. É um prazer recebê-los. Professor Eduardo, como surgiu a ideia desta plataforma? Então, deputado, inicialmente eu tenho formação em biologia e em educação física. E as ideias que hoje estão muito em moda, a gente vê em todos os lugares a respeito do sedentarismo e também a respeito do meio ambiente, da degradação do meio ambiente. E eu gostaria sempre de estar unindo essas duas coisas, mas não sabia como. E depois que apareceu o mestrado aqui na Unesp de Desenvolvimento Humano e Tecnologia, o professor Carlos pôde me ajudar a desenvolver algumas plataformas que analisam essas duas situações combinadas. Perguntar como nesses cursos surgem essas oportunidades de, já no curso, no desenrolar dos cursos, que contam com o seu departamento, com o departamento de computação, possam surgir ideias tão oportunas como esta da plataforma unindo sedentarismo e seus impactos no meio ambiente. Eu faço parte do corpo docente de um novo programa de desenvolvimento humano e tecnologias, onde a ideia básica é exatamente aplicar tecnologias visando o melhoramento em algum aspecto, de alguma forma, no desenvolvimento humano, das pessoas. Essa ideia, por exemplo, surgiu dessa necessidade do Eduardo e visou exatamente mostrar quais seriam os possíveis impactos de atitudes que poderiam ser consideradas sedentárias ao meio ambiente, através, por exemplo, da emissão de gás carbônico na natureza. Como vimos, o processo de inovação é unir conhecimentos já existentes para criar uma novidade, um conhecimento novo. E isso se faz com muita eficácia quando há uma transversalidade, quando nós vemos conhecimentos em áreas completamente diferentes sendo unidas. Vamos conhecer mais sobre esta plataforma que os nossos amigos professores da Unesp desenvolveram. Como já comentado, o objetivo do trabalho foi mostrar
possíveis influências de atitudes que podem ser consideradas sedentárias sobre o meio ambiente. Para isso, foi feito o uso de técnicas de modelagem e simulação de sistemas. Aqui representa uma cidade e esse cubinho azul seria um veículo. Então aqui, ao invés de a gente usar tempo, a gente usou a distância. Cada barrinha que aparece é 1 quilômetro que o veículo percorre. E conforme ele vai percorrendo mais quilômetros, ele também vai começar a emitir CO2. A gente está mostrando que o veículo ele é obrigado a andar sempre na mão, ele não pode andar na contramão, o que faz com que às vezes o percurso fique maior por uma distância curta. Então aqui ele acabou de andar 4,5 km mais ou menos e ele emitiu 1 kg de CO2 já para a atmosfera. Aí de novo a vista geral da cidade, conforme ele vai se deslocando, cada vez a nuvenzinha que representa a poluição vai aumentando. Agora ele vai chegar no ponto de saída e a gente vai brincar com o cubinho que representa o hominho. Do mesmo jeito que como no elevador, conforme ele vai andando, a barriguinha dele vai diminuindo. Aqui também é em quilômetros, não em tempo, e cada quilômetro que ele percorre, com o tempo vão começar a aparecer os pauzinhos que representam as calorias gastas. E ao contrário do veículo, o homem pode se deslocar na contramão das ruas, o que representa às vezes uma distância mais curta a ser percorrida. Bom, para possíveis interessados, nós disponibilizamos na internet um aplicativo computacional que permite comparar os resultados, por exemplo, quando uma pessoa percorre uma certa distância a pé ou mesmo de bicicleta e quando essa pessoa percorre a distância de carro. Por exemplo, essa seria a situação quando alguém vai à padaria. Ela tem a opção de ir de carro ou mesmo a pé ou bicicleta. Dentro do aplicativo basta fazer a inserção dos dados com relação ao deslocamento, por exemplo, o peso da pessoa, a distância a percorrer e o número de vezes que isso vai acontecer durante uma semana. Também deve ser inserido o tipo de veículo a ser usado, se ele é gasolina, álcool, diesel e a distância, claro, a ser percorrida. Quando clicar no botão calcular, aparecerão os resultados com relação ao deslocamento a pé ou bicicleta, por exemplo, e se o deslocamento fosse feito de carro. Esses resultados permitem que a gente compare os possíveis gastos calóricos durante a caminhada, inclusive o possível emagrecimento da pessoa e a quantidade de CO2 que estaria sendo emitido na natureza. Então, em cima daquilo que a gente já comentou, dos conceitos já desenvolvidos, a gente desenvolveu com a ajuda de um amigo o programa Save para iPhone. Um aplicativo onde você faz a opção por andar, correr ou pedalar, no caso eu vou optar por correr, comparando com diesel, álcool ou gasolina, por um determinado deslocamento. Você informa seu peso e inicia. Eu vou passar aqui o endereço. E aí, utilizando os mapas do Google, ele vai calcular a distância da onde a gente está, para onde a gente quer ir, e também vai aparecer aqui quanto a gente vai queimar de calorias ou quanto que a gente vai emitir de CO2 na atmosfera, que são os quadradinhos abaixo. Já que o assunto é a mudança de hábitos sedentários, vamos mostrar uma matéria sobre o crescimento das ciclovias e do uso da bicicleta no Brasil. De acordo com o Ministério das Cidades, o Brasil possui 60 milhões de bicicletas, bem mais que o dobro dos 29 milhões de carros, mas só possui 2.500 quilômetros de ciclovias. O número de cidades com ciclovias ou ciclofaixas tem aumentado nos últimos anos. Eram 60 em 1999 e agora são 279 cidades. Um aumento de 365%. Cada uma dessas 279 cidades conta, em média, com 8,9 quilômetros de ciclovias. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes incentiva o ciclismo de diversas formas. Uma delas é com o Clube Escola. O projeto prova
que não existe limite de idade para começar a andar de bicicleta e aprender que devemos cuidar do meio ambiente. Nessa época de aquecimento global, a importância, com as crianças, nós estamos sedimentando o aprendizado do futuro, porque na escola é que se sedimenta a base dessa conquista. E com o idoso, porque ele é o manifestador na família, ele incentiva o neto, o bisneto, aquela parte intergeracional, aquele conceito positivo de que polui menos se você estiver andando caminhando ou andando de bicicleta. Dona Maria Rosária tem 68 anos e faz ciclismo há 1 ano. Desde que começou a praticar o esporte de 2 rodas, sua vida tem mudado para melhor. Melhor em tudo: autoestima, saúde, disposição, autoconfiança. Foi assim uma coisa muito boa, né? Assim, muito gratificante. Que a gente tem vontade, mas pensa que não tem condição, a gente vê que tem condição. Marcel Tomé, de 72 anos, pratica esportes desde os 5. Todo domingo ele deixa o carro na garagem e sai para passear de bicicleta. Ando de bicicleta, faço todo domingo 25, 30 quilômetros. Um percurso Zona Norte, Zona Sul, no Pacaembu, que eu vou ver eventos lá e volto. Na escola de ciclismo, a Dona Terezinha e a Maria Rosária aprenderam quais são os benefícios da bicicleta. Andando de bicicleta, você deixa o carro em casa, né? Contribui bastante para o meio ambiente. Não só faz bem para o meio ambiente, como para nós, que o nosso corpo é para estar em movimento mesmo, né? Se para a melhor idade não é tarde para aprender a utilizar o meio de transporte do futuro, imagina para as crianças. Aprender a trocar os carros pelas bicicletas também pode começar desde cedo. No próximo bloco, veremos o alerta dos cientistas sobre as possibilidades de queda na produção de alimentos e de energia devido ao aquecimento global. Olho vivo, consumidor! A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Elas não poluem, não consomem combustível, não congestionam os centros urbanos e nos deixam mais próximos da natureza. Troque pelo menos uma vez por semana o carro pela bicicleta. A saúde e o meio ambiente agradecem. Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável e a bicicleta é a melhor opção. Estamos de volta com o Viver Sustentável e o assunto agora é o alerta que os cientistas do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas fazem sobre os efeitos do aquecimento global na produção de alimentos no Brasil. Quem comenta sobre isso é o deputado federal e engenheiro agrônomo Mendes Tami. É isso mesmo. Os 350 cientistas que compõem o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas publicaram recentemente um relatório mostrando que se o aquecimento global no Brasil
chegar a 6 graus Celsius de aumento da temperatura média, haverá não apenas um comprometimento na agricultura, na produção de alimentos, mas também no fornecimento de água potável à população. Nesta situação, não apenas a agricultura e o fornecimento de água potável à população serão afetados, mas também o setor energético, gerando uma queda de produção do PIB, o que levará a crises não apenas de produção, mas também de segurança alimentar. Os cientistas ressaltam que o relatório não deve ter um caráter de fim do mundo, uma visão catastrófica, mas alertam que se nada for feito, o governo passará por extremas dificuldades porque a crise vai aumentar. Segundo o documento, a temperatura no Brasil pode aumentar de 3 a 6 graus Celsius até 2100, situação que ficaria ainda mais crítica com uma possível escassez de chuvas. Na Amazônia, por exemplo, em 2100 a temperatura pode subir cerca de 6 graus e a distribuição de chuvas na região pode cair 45%. Desmatamento e queimadas no bioma podem contribuir para alterar drasticamente o ciclo hidrológico da floresta, principalmente entre os meses de julho e novembro, prolongando a estação de seca e alterando a distribuição de chuvas no país. É evidente que estas projeções são feitas dentro de cenários extremos de emissões de gases do efeito estufa. Mas é bom lembrar que se nada for feito, em apenas 30 anos, nós teremos um aumento da temperatura média de aproximadamente 1 grau centígrado. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, se tudo continuar como está, nós estaremos, no Brasil, lançando na atmosfera, já em 2030, 2,5 bilhões de toneladas de CO2. Este total supera o de 2005, ano em que o Brasil emitiu 2 bilhões de toneladas de CO2. O calor de até 5,5 graus a mais do que a temperatura registrada atualmente desencadearia um processo de desertificação da Caatinga, bioma já considerado ameaçado de extinção. No mesmo cenário de emissões altas, o Pantanal sofreria uma redução de 45% na quantidade de chuvas e um aumento de 4,5 graus na temperatura. Bacias importantes do leste da Amazônia e do Nordeste poderão ter uma redução drástica na sua vazão. Estima-se uma queda de 20%. O rio Tocantins, que passa por Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, poderá ter uma queda de 30% em sua vazão. Esta queda de vazão afetaria, obviamente, a produção de energia em todo o país, porque não só a produção, mas também a distribuição seriam afetadas e forçaria o governo a utilizar um volume maior de energia gerada por termoelétricas, muito mais poluentes. A Mata Atlântica e Pampa também registram, segundo o panorama de altas emissões, aumento na temperatura até 2100, de forma um pouco mais amena se comparado com as demais regiões. No entanto, o que preocupa, segundo o relatório, é o crescimento das taxas de pluviosidade. Na Mata Atlântica Sudeste, a quantidade de chuva pode subir até 30% nas próximas décadas. No Pampa, que abrange os estados do Sul, esse cresce 40%, o que aumenta o risco de inundações e deslizamentos em áreas costeiras. Professor Tami, e o que o senhor, como engenheiro agrônomo e professor licenciado pela Exalc, poderia comentar sobre os riscos de uma queda na produção de alimentos devido ao aquecimento global? Os estudos desenvolvidos pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas mostram que a perda de produtividade agrícola deverá ocorrer na grande maioria das culturas brasileiras. Isso está relacionado a fenômenos meteorológicos extremos, geadas e secas, e as perdas econômicas decorrentes destas variações climáticas deverá chegar a 7 bilhões por ano, todo ano até 2020. Se nada mudar no cenário das emissões de gases do efeito estufa,
segundo a Embrapa, só a cultura da soja perderá 20% da sua produtividade nos próximos 7 anos, ou seja, até 2020. E nos outros 30 anos, até 2050, perderá 24% da sua produtividade. Até este mesmo ano, ou seja, 2050, as estimativas mostram que a queda na produção de arroz poderá ser de 7,5%, de milho 16% e de algodão 4,7%. Também o café arábica, variedade muito plantada no Brasil, sofrerá intensamente com o aquecimento global. Plantado principalmente na região sudeste, notadamente em Minas Gerais, esta variedade não consegue produzir grãos acima de 30 graus centígrados. Tudo isso indica que se o aquecimento global continuar no mesmo ritmo que estamos hoje presenciando, nós teremos, em 2 décadas, uma perda de mais de 10% da produção de café em todo o Brasil. Em contrapartida, a cultura da cana pode ser beneficiada com o aquecimento global, pois se trata de uma planta muito resistente ao calor e à seca. Professor Tami, o que precisaria ser feito para reduzir os impactos do aquecimento global na agricultura e no setor energético brasileiro? Fica claro, evidente, que temos que aperfeiçoar e intensificar o uso de políticas públicas destinadas a restringir as emissões de gases do efeito estufa, antes e depois de 2020. Aliás, o Brasil se comprometeu em Copenhague, na Conferência das Nações Unidas em 2009, a diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Mas essas emissões devem ser feitas independentemente do índice de crescimento do nosso PIB. A ideia de produzir mais com menos energia ou com energia renovável é fundamental para que nas próximas décadas o Brasil possa, de fato, ser um paradigma para o mundo todo de país com energia limpa e uma economia verde e sustentável. Como vem, é possível reduzir os efeitos maléficos do aquecimento global sobre a agricultura e sobre o setor energético do Brasil. Mas para isso, é imperioso que o governo federal e os governos estaduais invistam em medidas preventivas e em adaptação. Não percam no próximo bloco como o ciclo de vida dos produtos pode contribuir para a sustentabilidade. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão em ciclovias? Letra A, Curitiba. B, Rio de Janeiro. C, Salvador. Ou letra D, Campo Grande? A resposta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que possui a maior extensão de ciclovias. A resposta correta é letra B, Rio de Janeiro, com 140 quilômetros. O Brasil possui a maior biodiversidade e uma das maiores reservas florestais do mundo. Por isso, um país que liderou a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi pioneiro em 1992 e em 1997 no Protocolo de Quioto, não pode deixar de tomar todas as medidas no sentido de mitigar as emissões de gases do efeito estufa e proteger o seu patrimônio genético. Como desmatar sem agredir a floresta? Isso só é possível quando é feito um plano de manejo florestal, em que apenas uma parte das árvores é retirada, dando tempo para que a floresta cresça e se regenere. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, tem analisado e aprovado inúmeros planos de manejo florestal, como o da Orça Florestal no Vale do Rio Jari, no Pará, que em 2010 foi reconhecido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como um dos bons trabalhos a respeito do assunto. Exemplo destes planos de manejo florestal aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente está o do Grupo Orça, no Vale do Rio Jari, dos estados do Pará e do Amapá, que em 2010 foi reconhecido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como um dos 25 modelos de excelência em manejo de floresta na América Latina e Caribe. A gestão destas áreas de florestas segue basicamente o mesmo padrão. A área de manejo é dividida em lotes, 20, 30, 40 lotes. A cada ano maneja-se um lote. Após o manejo do último lote, isto é, após 20, 30 ou 40 anos, repete-se o ciclo. Este manejo é certificado pelo FSC, Forest Stewardship Council, Conselho de Manejo Florestal, que envia uma equipe multidisciplinar de técnicos e engenheiros florestais para acompanhar a execução daquilo que foi planejado, de modo a causar o menor dano possível à floresta. Para selecionar as espécies que poderão ser cortadas, é feito um inventário em cada um dos lotes, ou seja, em cada uma das unidades de produção anual, selecionando as espécies cujas árvores têm um diâmetro maior que 40 centímetros. O corte das árvores é planejado visando a afetar o mínimo de árvores vizinhas e áreas de preservação permanente. Logo após o corte e a retirada da galhada, as toras são levadas a um pátio florestal, onde são numeradas, atestando a certificação do manejo. Além da área manejada, o sistema de rastreamento permite ao cliente rastrear a origem da madeira que está sendo comprada graças ao código que identifica cada árvore removida. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias ou dúvidas para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.